Sejam bem-vindos ao Hub Neuronos, o primeiro episódio do podcast do Neuronos, que vai conectar você ao melhor das neurociências, da reabilitação. Eu sou o Bruno, vou ser o seu apresentador aqui nesse podcast, e eu estou aqui junto com o Dr. Hercílio. O Dr. Hercílio ele é neuropsicólogo, psicólogo de formação, neuropsicólogo, tem 20 anos já de prática clínica, de experiência, tem mestrado em ciências da saúde, e a gente vai apresentar para você um pouco do que a gente pretende fazer aqui nesse hub, nesse espaço, para trazer essa conexão que a gente está propondo aqui, Seja bem-vindo, doutor Hercílio, tudo bem? Olá, é um prazer a gente estar aqui para a gente compartilhar um pouco dessa experiência, dessa trajetória tão rica que a gente tem construído ao longo desses anos aí, e para a gente falar desses assuntos que me movem desde sempre com tanta paixão e com tanto entusiasmo. Exatamente. Nesse episódio, esse é o episódio piloto, é o primeiro episódio que a gente espera que seja de muitos, a gente vai apresentar para você o que é o Neuronos, por que do Neuronos, de onde o Neuronos saiu, de onde surgimos como instituição, e isso está muito atrelado à história profissional do Dr. Hercílio, que é o fundador aqui do nosso instituto, e a gente vai falar também sobre aspectos de saúde mental, de neuropsicologia, Hoje é uma apresentação e a gente espera que até o final desse episódio você conheça um pouquinho mais da gente e se sinta inspirado a acompanhar a nossa trajetória e os próximos episódios que virão nos próximos dias. Roda a vinheta, Primeiro vamos rodar a vinheta. Então, se você já passou da vinheta, está aqui conosco até agora, você deve estar se perguntando por que do Neuronos, ou talvez até já participou de algum curso, algum evento, e a gente agradece por isso. Mas hoje eu vim explicar de onde surgiu o Neuronos. A gente vai apresentar aqui, professor Hercílio, um pouco dessa história, Antes de tudo, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer, o que é neurociências, Porque hoje em dia tem tanta gente apropriando desses conceitos de neurociências, e a gente sabe que é um campo de atuação que ele é multidisciplinar. E você, como psicólogo, como foi esse encontro com as neurociências, Por que você está hoje atuando nessa área e de onde veio esse interesse, Desde a faculdade, e como que a partir desse encontro surgiu o Neuronos? Bom, falar disso é falar dessa trajetória aí de 20 anos dedicados à saúde, Mas é muito interessante a gente ver como essa história se constrói. Eu acho que ao longo desses 20 anos também, a ciência se fez de forma nova, a neurociência trouxe novas perspectivas de como a gente olha a saúde mental, de como a gente olha o funcionamento cerebral. E eu acho que eu cresci aí no meio nesse meio também, aproveitando essas novas descobertas, mas também olhando para trás, os pensadores antigos e que muito me inspirou desde sempre. Mas falar de neurociência, primeiro eu tenho que falar de como, assim como foi a sua pergunta, como eu me encontrei com isso. Então, quando eu fui para a faculdade, eu entrei na faculdade com muita vontade de tentar entender como as memórias nos auxiliam nos processos de formação de identidade. Afinal de contas, nós somos memória. Tudo em nós é uma memória. Nós temos ritmos e ciclos que acontecem o tempo todo dentro do nosso organismo, alguns que a gente nem mesmo percebe, mas eles fazem esse ciclo todos os dias, em todo momento, e se torna uma memória de funcionamento. E assim também as nossas memórias, elas acabam dizendo para nós quem nós somos. Afinal de contas, cada cérebro traz uma história e para eu contar essa história, eu preciso evocar essa memória. Na sua própria formação em psicologia, esse processo de fala já é evocação de uma memória. Evocação de uma memória. Então, dentro da faculdade, eu queria entender esse processo de uma forma mais aprofundada, Afinal de contas, quando você vai num psicólogo, o que você leva para ele? Memórias. Memórias boas ou memórias ruins, ou aquelas que trazem gatilho para modificar comportamento ou evitar algum tipo de comportamento. Então, as memórias sempre me chamaram a atenção.
E dentro da faculdade, eu acabei encontrando algumas respostas interessantes para isso dentro da teoria freudiana, né? Que me explicava um pouco sobre o inconsciente, um pouco sobre os impulsos, um pouco sobre a resolução da personalidade, da identidade em si. Mas Freud não era psicólogo, Freud era neurologista. E eu sempre acredito que para qualquer coisa que você vai tratar, né, seja se você vai reabilitar alguém, se você é um profissional de qualquer área, depende muito de onde você está olhando, de onde você está partindo o ponto de vista, a interpretação. Afinal, a vida é um ponto de vista. Então, tem sempre o lado da dor, mas se você olhar para o outro lado, você aprende com a dor. A dor é fundamental. A gente pode aprender com a dor, com o sofrimento, com as alegrias, né? Mas eu queria entender de onde Freud traz aqueles conceitos e de que parte ele estava olhando o comportamento. Então, dentro da neurologia, naquela época, eles tinham pouco conhecimento em relação ao que a gente tem hoje, né? Claro, porque eles não tinham tantos aparatos tecnológicos para poder olhar o funcionamento cerebral. Imagens funcionais exames que hoje a gente tem. Coisa, né? Mas já era assim, suficiente para eles fazerem inferências tão importantes sobre o funcionamento do comportamento. Então, eu comecei a mergulhar nesse universo, né, da teoria freudiana, mas também fui olhar sobre os substratos neurais do funcionamento do cérebro. Acabei me encantando, né, pelo funcionamento cerebral e tentando entender melhor tudo isso dentro da minha profissão. O que mais cabia eu buscar mais entendimento seria a neuropsicologia. Então, dentro da faculdade mesmo, eu tive isso como disciplina, uns 6 meses, acho que foi quase um ano de disciplina sobre neuropsicologia. E acabei apaixonando cada vez mais, porque ali a gente começava a perceber o funcionamento cerebral, as áreas e as regiões que estavam envolvidas em algum tipo de comportamento, né? E acabei pensando, assim que terminar a graduação, eu quero me especializar em neuropsicologia. Para minha surpresa, foi um choque, assim, que não foi aquilo que eu esperava, né? A neuropsicologia é aplicada aqui, muitos dos neuropsicólogos no Brasil, ou mesmo das correntes que desenvolvem a neuropsicologia, está muito focado nos testes, né? Existem baterias de testes específicas que só o neuropsicólogo aplica, por exemplo. Seria mais focado na avaliação. Na avaliação. Então, por exemplo, hoje uma avaliação neuropsicológica, a gente consegue ver como está o funcionamento mental desse indivíduo, né? E dá para a gente uma noção de quais as áreas do cérebro estão envolvidas nesses processos mentais. Quando eu falo processos mentais, eu estou falando de memória, de atenção, dos vários tipos de memória, dos vários tipos de atenção, né? Mas e não era aquilo ainda que eu buscava. Claro que na neuropsicologia isso me ajudou muito, me abriu o leque para muitas coisas, né, para um olhar para a reabilitação também, mas eu ainda assim ficava, a minha pergunta ainda não tinha uma resposta clara, né? E eu segui buscando isso. E aí foi então dentro das neurociências assim que eu consegui satisfazer um pouco esse desejo, porque eu sempre falo que cada etapa da vida você tem uma pergunta que te guia e que não tem resposta. E as perguntas são infinitas, né? A gente nunca vai saber tudo sobre o funcionamento cerebral ou tudo sobre o comportamento humano. Mas naquela época eu comecei a me satisfazer muito dentro das pesquisas em evidência da neuropsicologia e o comportamento. Então, respondendo o que é neurociência, que a gente precisa entender isso para tudo que a gente vai falar daqui para frente, eu costumo dizer que a neurociência é a casa onde todas as outras ciências se encontram. Então, a neurociência tem como objeto de estudo o cérebro, né, e como esse cérebro se organiza e como cada área do cérebro se conecta, né, trazendo ali a comunicação entre essas regiões que se traduz em comportamento. Então, se eu pudesse resumir qual que é o objetivo da neurociência nos dias atuais,
é comunicação cerebral. Como o cérebro comunica, a eficiência dessa transmissão que é dada pela sinapse, né? É a comunicação entre um neurônio e outro, e como essa comunicação se dá entre as regiões, né? As mais próximas e as mais distintas também. Então, a neurociência ela tem como objeto de estudo a organização cerebral e o funcionamento do cérebro em si e a comunicação desse cérebro entre áreas e regiões. E por que eu falo que é a casa onde todos nós nos encontramos? Bom, é na neurociência que a gente entende a multidisciplinaridade. Por quê? Eu costumo dizer que um neurônio sozinho não faz nada, mas um agrupamento de neurônios junto com outro agrupamento de neurônios, juntos e se comunicando, eles produzem um comportamento. Então, a gente tem áreas específicas no cérebro para cada comportamento que a gente tem. E olha que são muitas as coisas que a gente consegue. Nem só comportamentos, mas funções. Funções, né? Desde as mais básicas, como respirar, sim, até as altas habilidades, seria. Isso, desde as funções mais básicas, as nossas altas habilidades, né? Tudo isso está em alguma área ou alguma região do cérebro que não trabalha sozinha. Ela trabalha junto com as outras áreas e com agrupamentos de neurônios próximos ou distintos. Mas é o seguinte, uma área processa, uma área integra, uma área armazena, outra área evoca. Então, cada uma dessas áreas ou regiões, elas são especializadas em um tipo de função. E aí é aqui que a gente entende, por exemplo, que existe uma área para processar os batimentos cardíacos, que controla os batimentos cardíacos e a pressão. Então, a gente precisa dessa área, a gente precisa da audição, do processamento da audição, a gente tem a parte da linguagem e da fala, que andam juntos, da cognição. Eu costumo dizer que nenhuma das ciências sozinha, ela dá conta de explicar o comportamento humano. A gente precisa uns dos outros, dos múltiplos saberes. Então, é por isso que na neurociência a gente tem estudo da biologia, da genética, da parte tecnológica, de computação gráfica, da neuropsicologia, da psicologia, de todas as áreas da medicina afim, da fisioterapia, mas é a casa onde a gente se encontra e é onde a gente pode dialogar uns com os outros, né? Então, por exemplo, se eu estou com um paciente aqui que ele sofreu uma lesão, essa lesão vai impactar o comportamento, dependendo da área onde foi lesionado, né? Eu, sozinho, como neuropsicólogo, tenho que avaliar e ver o que cabe a mim fazer com esse paciente, mas eu vou precisar da ajuda dos meus colegas, né? Então, geralmente, eles cursam com déficits cognitivos e motores, e aí aquilo que cabe a mim na cognição eu vou trabalhar, mas eu vou chamar meu colega fisioterapeuta, eu vou chamar o fonoaudiólogo, né, os médicos, os nossos colegas vão estar ali, né, junto também. Então, é bem que essa casa onde a gente se encontra e é onde a gente pode compartilhar tanto saber. Bem interessante. O nome do instituto, né, Neurônios Instituto Transdisciplinar. Qual que é essa diferença entre essa multidisciplinaridade que você está falando, né, que até o próprio cérebro nos ensina a esse respeito, e a transdisciplinaridade? O que isso quer dizer assim? Eu acredito que muitas das pessoas que podem estar nos ouvindo não conhecem esse termo ou têm pouca familiaridade. Por que na hora de colocar o nome no seu instituto, você colocou o Instituto Transdisciplinar de Ensino e Pesquisa sobre o Cérebro? Essa é uma pergunta maravilhosa. E eu quero responder ela fazendo uma alusão aqui a uma pós-graduação que eu fiz na Universidade Federal daqui, né, de Goiás. E essa especialização foi em Educação para Diversidade e Cidadania, certo? Foi um período muito interessante, assim, foi bem quando estava surgindo, né, a gente estava discutindo mais as questões de gênero, as questões de comportamento, dos novos núcleos familiares. Foi bem no início dessa discussão, quando eu estava fazendo essa pós-graduação. E aí, a gente tinha que escolher um tema, né, para fazer de trabalho de conclusão do curso. E aí eu quis falar sobre relacionamentos sustentáveis.
Peguei o conceito de sustentabilidade, que é você aplicar alguma coisa que você pode deixar para uma geração futura ou cuidar do planeta para que ele sempre se reinvente, se renove, se recrie, se reconfigure, né? Eu peguei esse conceito de sustentabilidade e apliquei esse conceito nas relações. Então, por exemplo, como que você pode criar uma relação que é sustentável? Quais são os comportamentos que você pode ter, né? Na verdade, dentro da neurociência, a gente vai entender isso hoje como cognição social, que é como o seu cérebro afeta o meu, né? Como a convivência com você pode afetar o meu funcionamento cerebral e que marca o seu comportamento, deixa no meu funcionamento cerebral. Então, eu trouxe esse conceito para falar de relações sustentáveis, de como o nosso núcleo chamado família, né, pode perpetuar, né, manifestação de genes aí e de comportamento, e isso pode ser passado de geração para geração. Então, transdisciplinaridade é eu pegar um conceito de uma outra área que não é na minha, mas aplicar dentro daquilo que é a minha área de atuação, né? Então, quando eu decido fazer um instituto com esse nome, transdisciplinar, eu estou incluindo todas as áreas da neurociência, todas as áreas da saúde aplicadas à habilitação e à reabilitação de pacientes. Ou seja, é buscar aquilo que tem de melhor evidência em todas as áreas em prol do único bem, buscar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Maravilhoso, muito bom. Então, pelo que você está me contando, na sua jornada pela faculdade, você tinha, né, existem diversas abordagens dentro da psicologia e nem todas têm o cérebro como o principal objeto de estudo, né? Você se interessou pela teoria psicanalítica para responder a algumas dessas questões, principalmente no que diz respeito à formação de personalidade, as demandas que às vezes são mais subjetivas, né, ao ser humano. E você veio para a área da neuropsicologia, que além desse know-how que você já tinha de demandas emocionais, você agora também tem um conhecimento acerca, né, de estruturas, né, de coisas fisiológicas que também impactam o comportamento humano de uma forma geral, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma depressão que ela tem um fundo que está atrelado a uma carga traumática de algum evento que aquilo impacta emocionalmente a pessoa, mas também, por exemplo, que foi até o tema aqui do seu mestrado, que é a depressão pós-AVC, que é causada após uma lesão cerebral. Como você integrou isso e como, né, depois eu vi aqui que você foi responsável técnico muito tempo por um grande hospital de reabilitação. Como foi chegar nesse hospital, por exemplo, com uma bagagem de conhecimento que era majoritariamente dos aspectos subjetivos do paciente e dar de cara ali com as lesões cerebrais, né, que às vezes tem outra forma de tratar. Como foi esse impacto para você? Ou já era uma coisa que você já vinha construindo há algum tempo? Conta pra gente um pouco dessa história. Sua fala está tão carregada de sentidos e de simbologias que a gente poderia ficar 3 dias falando só sobre isso. Veja bem, um primeiro ponto que eu acho interessante é falar sobre como a nossa formação, às vezes, ela pode como eu diria... Seria tipo engessar? Engessar, mas também seria nos influenciar de uma maneira que eu acho que na prática clínica não é muito legal, né? Eu acho que todo mundo, né, elege na vida as pessoas que você tem por referência. Tem um professor que você gosta mais, tem uma linha de pensamento que ela faz mais sentido para você, né? E muitas vezes eu acho que o curso de psicologia em si é um curso muito diferente das outras formações. Eu me lembro muito bem que quando eu estava na faculdade, quando os professores perguntavam por que você escolheu esse curso, muitos dos alunos que ali estavam, eles falavam, eu estou aqui porque eu quero me entender.
certo? E eu não acho que aquele é o lugar de se entender, né? Eu tive uma oportunidade de fazer o curso de psicologia muito diferente dos outros colegas, porque eu já tinha feito análise muito tempo e aquilo tinha trazido para mim curas, né? Assim, processos de cura em várias questões da minha vida, né? E eu decidi fazer psicologia pelo tanto que o contato com ela previamente tinha sido bom para mim. Então, eu não estava ali para me entender, mas, pelo contrário, por já ter me entendido e me aceitado e me curado em muitos outros processos, eu decidi fazer isso pelas pessoas. E dentro da faculdade, a gente tem as correntes, né? Então, tem o behaviorismo, tem Gestalt, tem psicanálise. E os professores sempre nos dizem que a gente precisa escolher um para você seguir para frente. E aí a gente entra na questão de métodos de tratamento, né? E eu sempre tenho questionado métodos, porque eu falo, será que métodos funcionam? Funciona para quem? Para qual tipo de perfil? E mesmo que, por exemplo, a gente tem um método ABA para trabalhar com crianças autistas. Todas as crianças autistas são iguais? Elas têm comportamentos iguais, mas elas não funcionam da mesma maneira. O cérebro delas não são iguais, de todas elas não são. Mesmo os deprimidos, a gente tem 10 pacientes deprimidos e eles não são iguais. Né? Mesmo dentro das questões de ganho de peso, eu posso ganhar peso por uma questão, você ganha peso por outra questão. Cada cérebro cada cérebro funciona de um jeito. Então, a gente precisa sempre prestar atenção na questão sobre métodos, né? E formas de tratar. E aí, dentro da faculdade, a gente é um pouco engessado em tentar olhar apenas por aquele viés, né? Então, eu quero tratar todos os meus pacientes apenas pelo olhar freudiano, ou então lacaniano, ou então da Gestalt, né? E aí eu sempre pergunto para os pacientes, eu sempre faço essa reflexão, aliás, né? Será que sou eu que digo para o paciente o que ele precisa, ou ele que me diz o que ele precisa? Porque quando ele me procura, ele acha que eu estou no lugar do saber, que eu sei exatamente como tratar ele, né? Só que se esse saber meu estiver muito contaminado com aquilo que eu gosto apenas, talvez eu possa levar esse paciente para um universo que é meu e não para aquilo que ele precisa. Entende essa diferença? Então, veja bem, a gente precisa entender que, assim, diferentes quadros clínicos exigem diferentes olhares ou diferentes teorias. E eu falo que a gente só consegue levar o paciente até onde a gente já chegou. Se eu só sei uma teoria, eu vou tratar todos só com essa teoria. Acaba limitando, né, o Limita seu leque muito. de opções. E aí, quando a gente pensa nisso, né, você vê o tanto que o seu compromisso precisa ser grande com o conhecimento. De buscar novas formas, novas teorias, entender melhor o funcionamento cerebral é uma tarefa difícil, porque envolve você saber de vários domínios, né? Então, eu acho que dentro da faculdade, eu tive essa oportunidade de eu escolhi por todas as teorias que me explicasse o neurodesenvolvimento. Porque desde sempre eu pensava comigo, se eu entendo como a criança é formada, como o comportamento dele é formado, eu consigo atender a criança e consigo atender o adulto. Porque o adulto que vai me procurar, ele vai tratar das coisas que na infância não foram bem resolvidas e o que ele levou para a vida adulta de mal resolvido. Então, eu sempre busquei entender tudo sobre neurodesenvolvimento, focando nisso. E por quê? Porque a minha experiência me dizia isso. Né? Dentro do meu processo de análise, eu fui descobrir uma rejeição de ventre, que eu nunca imaginava e não tinha memórias para ela. Mas meu comportamento me dizia aonde aquilo estava, a raiz de onde aquilo estava. Então, entender sobre isso pode fazer eu modificar muitas coisas para o meu futuro, certo? Então, quando você me pergunta, né, como foi isso, como foi encontrar com a neuropsicologia, a neurociência, estar num trabalho que exigia isso, foi esse choque primeiro, porque ir para um trabalho onde todo mundo processava e trabalhava exatamente fazendo a mesma coisa com todos os pacientes.
Você fala na questão de avaliação, De avaliação, de quantificar déficits. Então, por exemplo, chega um paciente que tem uma afasia, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é afasia, é uma dificuldade, né, ou de compreensão ou de expressão da fala. Mas o déficit é em linguagem e fala em si. Então, se um paciente chega e ele tem esse déficit, eu tenho testes que vão me mostrar o tamanho desse déficit. Sim, é importante eu fazer isso? Com certeza. Mas o que eu faço depois disso? Como que eu reabilito esse paciente? Como que eu trato essa pessoa? Né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que aí ele vem com múltiplas demandas, ele teve um AVC, ele tem um déficit motor, ele tem transtornos de humor associado e ele tem um déficit de linguagem. Você começa por onde? Você trata o quê? Qual que é? Como o cérebro vai se reorganizar depois desse insulto, né? Você mencionou aí a minha pesquisa, né, de mestrado, que foi onde eu investiguei, né, como que uma técnica específica de estimulação cerebral poderia ser funcional tratando pacientes com transtornos de humor após uma lesão. Só aí já é uma complexidade imensa, né? Porque existem áreas específicas que, quando lesionada, elas podem cursar com depressão, mas existem outras áreas que, quando lesionadas, as depressões são mais severas ainda. E no paciente que teve AVC, às vezes, a própria consciência da limitação física pode levar ele a desenvolver depressão também. Você acha que é mais difícil compreender se, nesse paciente, a depressão é por essa causa puramente pela emoção, ou se a lesão justifica esse comportamento ou esses sintomas depressivos? Mais uma vez, vai depender do ponto de vista de quem cuida, de quem trabalha. Porque se eu sou um profissional que não entendo de funcionamento cerebral, eu vou olhar para a depressão apenas levando em consideração o sintoma. E as emoções, né? Tipo, as emoções. Só o próprio fato da lesão trazer essa carga traumática. Exatamente. E sem olhar pelo aspecto fisiológico. Exatamente. Também pode ter um papel aí nessa Exatamente. Depressão. Por exemplo, pacientes que têm lesões do hemisfério direito, as depressões oriundas, né, ou advindas dessa lesão frontal do lado direito, elas são mais severas, são bem mais difíceis de serem trabalhadas. Então, por exemplo, quando hoje eu olho um paciente que chega para mim, além de eu querer saber o tamanho desse déficit, né, ou então dessa depressão, a intensidade, a frequência, de eu ver essa depressão como ela se manifesta na vida desse indivíduo, eu vou para o funcionamento cerebral para ver se ali também tem alguma coisa que justifica esse comportamento e como que a gente pode atuar no funcionamento cerebral e no comportamento ao mesmo tempo. Então, vai de como a pessoa olha. De como ele trata, do viés que ele tem, da bagagem que ele traz, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso aqui, né? Para você aí que é um novo, que formou agora, que está em processo de busca de conhecimento, se eu puder te dar alguma dica, né, sobre como que você pode melhorar sua prática clínica, busque saber como o funcionamento cerebral pode impactar a vida das pessoas. Conheça melhor sobre a organização do sistema nervoso central, as propriedades disso, como o cérebro se organiza e como ele se desorganiza. O cérebro é tão fantástico que até para uma desorganização ele tem um plano, né, de como ele vai se reorganizar, como ele vai tentar se reconectar de novo através da tão chamada neuroplasticidade. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Falando sobre essa questão de bagagem que você trouxe, depende da bagagem desse profissional. Até a pergunta que eu tinha feito como que chegou você com essa bagagem? Você tinha acabado de fazer, né, uma especialização em neuropsicologia, né, levava mais em consideração esses aspectos subjetivos do paciente. Como foi chegar numa instituição, né, que é uma instituição gigantesca, atendendo pacientes com diversos quadros clínicos, né, e às vezes muitos desses quadros clínicos você só tinha visto, às vezes, na literatura ou em artigos ou casos muito isolados. Como que foi esse processo de buscar esse conhecimento de como tratar determinado caso, ou de como teve alguém que te ajudou nesse processo? E até assim, como psicólogo, eu acredito que a sua atuação como psicólogo clínico, sua atuação era mais sozinho, né? Era de consultório.
como que foi chegar para essa equipe multidisciplinar e como você aprendeu com essa experiência? Muito bom você ter retomado, porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes também da neuropsicologia e que a gente deve considerar é que a neuropsicologia, como ela é praticada hoje, ela tira a subjetividade do indivíduo. E o cérebro ele é único para cada pessoa. Nós temos um protótipo de cérebro que deveria funcionar de forma igual para todo mundo, mas não é assim. Então, a gente tem, quando você nasce e você não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, não teve nenhuma questão de formação de ventre ali, teve uma gestação normal, nasceu normal, a gente espera que esse cérebro vai funcionar e vai amadurecer segundo os seus marcos de desenvolvimento. Mas o ambiente, ele acaba influenciando muito como a manifestação desse funcionamento ou da maturação biológica vai acontecer. E aí isso traz para a gente uma singularidade na existência de cada um, que faz com que cada síndrome de Down seja diferente, cada paciente deprimido seja diferente, cada paciente que tem uma lesão, eu costumo dizer que o paciente que tem uma lesão, é tão importante eu saber da fisiopatologia dessa doença, como é tão importante eu saber quem era esse paciente antes dele adoecer. Né? Por quê? Porque entender como esse cérebro funcionava, eu posso ter gatilhos de como eu posso ajudar a reabilitar esse paciente aqui agora, após essa lesão. E a neuropsicologia, ela tira essa individualidade. Ela tira um pouco dessa... Não que ela tira, é a forma como que às vezes é praticada, né? Essa subjetividade não existe, vira um score de um teste. Vira uma pontuação. Então, vira uma pontuação. E entre uma pontuação e o sintoma tem um universo. Entre o que você sente e eu te classificar como transtorno tal, tem um universo para ser descoberto. Então, acho que também é importante pontuar isso. Sobre esse universo, né, a experiência dentro desse hospital, foi uma das coisas que mais transformou a minha vida, por N motivos. Primeiro porque ali a gente atendia pacientes de todas as sortes, ou não sei se eu posso dizer sorte, mas de todos os infortúnios que pudesse acontecer com esse paciente, né? Desde lesões adquiridas, como um AVC, um TCE, um acidente, né? Por um acidente, por mergulho, por bala, por tiro, por N razões. Lesões medulares, lesões cerebrais, transtornos de neurodesenvolvimento, sindrômicos, tinha tudo nesse lugar onde eu trabalhava. Então, ali eu tinha um universo a ser explorado, que era a condição clínica daquele paciente. E ali eu fui entender que eu não sabia nada sobre o comportamento, que eu não sabia nada sobre como ajudar esse paciente, o que eu poderia fazer para esse paciente. E os primeiros momentos que eu estava ali, eu queria sair correndo e não voltar mais. Porque a minha impotência diante da lesão ou diante do sofrimento era muito maior do que o meu conhecimento, do que eu podia fazer com aquele paciente. Várias foram as vezes que eu fui para o banheiro chorar. Eu atendi um paciente e ia chorar. Porque eu falava, o que eu faço? Né? Não tem nada que eu possa falar que vai mudar a vida desse paciente, em nenhum aspecto. Essa era a minha crise nos primeiros momentos. Eu me lembro quando o primeiro atendimento que eu fiz, nesse primeiro atendimento era um lesado medular, era um casal muito bonito, eles eram muito altos, eram loiros, muito bonitos, e eles eram atletas, eles eram ciclistas e eles estavam numa trilha. E o marido dessa mulher, ele teve um acidente com essa bicicleta e ele fraturou o pescoço. E ele teve uma lesão aqui, né, na cervical, e ele ficou tetraplégico. E naquela época, o hospital, esse hospital que eu trabalhava, a gente ficava com o paciente por muito tempo, tipo 3 meses, era um processo de reabilitação. E nessa época era focado apenas em reabilitação ou já tinha quadros? Não, era focado apenas em reabilitação. A gente pegava pacientes ou em quadros de lesão cerebral ou então lesão medular.
Mas esse paciente tinha que vir pronto para reabilitação. Tipo, já depois da fase aguda, assim, já acudiu, recebeu alta e assim, para fazer reabilitação. Exato. Era um lugar de atendimento que não fazia o primeiro socorro, né? Então, esses pacientes, eles iam para outros hospitais, aí depois dos acidentes, enfim, depois que eles estavam estáveis, aí eles eram transferidos para esse hospital para reabilitação. Esse hospital era um grande hospital aqui do nosso estado, Goiás, e atendia muitos pacientes por dia. E aí esse casal, né, foi o primeiro que eu fui atender, e aí lá a gente ia comunicar para eles, o psicólogo sempre ia junto para falar sobre o diagnóstico, né? Então, o médico, o fisiatra me chamava e a gente ia, e o fisiatra mostrava o exame de imagem e falava assim, bom, é isso, aqui está dizendo isso, e a partir de hoje, então, você é tetra, né? Essa é a sua lesão, é assim que vai funcionar, e agora o psicólogo vai conversar com você. E deixava essa bomba pra gente, né? E assim, meu Deus. Eu cheguei no hospital e o primeiro dia foi isso. E aí ele falou, né, com esse casal, apresentou o diagnóstico e tudo. A mulher desse homem ficou desesperada e me colocou na parede assim e falou, eu quero falar com você lá fora. Eu posso falar com você lá fora? Eu falei, pode. Nós saímos, ela me colocou na parede assim, olhou bem dentro do meu olho e falou, diz para mim a verdade, fala para mim a verdade. Vai ser assim pro resto da vida? Ele nunca mais vai se mover? Na hora, eu falava, gente, que sentença, né? Eu disse para ela, olha, falar nunca mais é muito. Né? Quando a gente olha um exame, quando o médico vê um exame, ele fala do que ele está vendo no momento. No momento aqui, o que nós estamos vendo é uma lesão completa. Essa lesão completa diz para nós que ele é tetraplégico. Agora, se o organismo dele vai dar um jeito nisso daqui, vai resolver e ele vai andar, eu não sei. Né? Se Deus vai curar ele, se vai intervir, vai fazer alguma coisa, eu também não sei te dizer isso. Mas o que nós vemos hoje aqui é uma lesão completa. Aí ela disse para mim, eu não casei para ser cuidadora, eu casei para ser esposa. Eu limpo a bunda desse cara. Como você acha que eu vou deitar com ele? Naquela hora eu vi a dor dela, né? E eu disse para ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem amor suficiente para passar com ele por isso, devolve ele para a mãe dele, que a mãe dele vai cuidar dele com muito amor. Se para você é mais importante o papel de ser esposa e de não conseguir lidar com isso, também ninguém pode te julgar. Cada um dá conta de si. Se isso é tudo que você dá conta, quem pode te julgar? Mas agora o que pode ser muito ruim é você cuidar dele sem amor. E ele vai sentir isso, que ele se tornou um peso para você. Isso vai ser muito difícil, porque essa carga de ser tetra deve ser infernal. Então devolve ele para a mãe dele. Ela vai cuidar dele com muito amor. E sem se cansar. Eu saí desse atendimento e fui chorar. E chorei muito, né, dentro do banheiro do hospital. Por quê? Porque ali era um conflito, né? Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse hospital? Né? Eu atendia pacientes que me diziam, minha vida se tornou tão desgraçada que eu não consigo me matar. Eu sou um tetra, era um juiz muito bem conceituado, teve um acidente, ficou tetra, falou, eu não consigo me matar. Olha no que eu me tornei. E ali, muitas das vezes, eu vinha para casa chorando também, mas sempre perguntando, o que eu estou fazendo ali? Qual que era o meu papel ali? E cada um tem uma crença, tem uma fé, eu tenho a minha, então eu sempre perguntava para Deus sobre isso, porque Ele tinha me colocado ali.
E eu acabei um dia ouvindo uma coisa que me motivou e é o meu gás até hoje. E toda vez que eu lembro disso, eu tenho recobra a minha vontade de cuidar do outro. Eu ouvi como se Deus falasse para mim: lembra para eles que eles não são corpo, eles são um espírito que habita um corpo e esse corpo agora está deficiente. Mas quem eles são ainda está lá. Traz isso para fora. Traz isso. Chama isso para fora. Deixa essa identidade florescer. Lembra eles de quem eles são. E aí, olha essa palavrinha, lembra? Aí eu me conecto lá na minha faculdade, memória. Memória auxilia na formação da identidade. Ajuda essas pessoas a se conectarem com quem eles de fato são. E aí eu comecei a ver sentido nesse trabalho e que eu poderia conectar com eles e que eu poderia fazê-los ver a vida de uma outra forma, de um outro prisma. E aí reabilitar, a gente vê o que tem função, depois que não tem função, vamos readaptar. Você pode fazer a mesma coisa que você fazia antes de forma diferente, né? Eu não posso andar. Andar é locomover, mas eu tenho uma cadeira de roda que me leva para os outros lugares. Então, se eu começar a olhar a cadeira de roda agora como uma extensão do meu corpo, que é a minha perna, que me leva agora para os lugares, eu posso ficar bem resolvido com isso, posso continuar frequentando os lugares, eu posso trabalhar, eu posso vencer um monte de coisas. Mas é a perspectiva, é o olhar. Então, ir para esse lugar me mostrou um universo imenso de possibilidades de entender funcionamento cerebral, entender que cada cérebro é um, entender a necessidade de conhecer melhor sobre as patologias e as fisiopatologias de cada um, como cada um vive a deficiência, como cada um vive a lesão, como cada transtorno se manifesta e como cada personalidade, a singularidade, a subjetividade auxilia o paciente a passar por esse processo. Então, aí, por exemplo, hoje, quando vem um paciente para me avaliar, né, que eu faço avaliação neuropsicológica, e às vezes eu pego a avaliação de outros colegas, né, assim, a parte de personalidade e humor é um parágrafo. Gente, a gente escreve um livro sobre a personalidade das pessoas. Né? Aí vem um parágrafo dizendo que não percebeu nada de diferente, né? Ou então o teste apontou retraimento, alguma coisa assim. Então, o déficit que existe em avaliação de personalidade, subjetividade, singularidade e funcionamento cerebral tem tudo a ver, memória de quem você é, a memória autobiográfica, né? Isso precisa ser levado no contexto da reabilitação. Então, trabalhar nesse lugar foi mágico. E eu também encontrei com uma das pessoas que mais me motivou a vida toda, né? E que eu sou eternamente grato. Não vou falar o nome dela porque ela é muito acanhada e ela não gostaria de eu falar, mas é uma médica, fisiatra. Tenho ela como a minha maior mentora. Foi alguém que acreditou em mim e foi alguém que me ensinou muito, com muito carinho, com muita propriedade. Porque o que acontecia? Eu vendo o seu grande conhecimento e a sua bagagem imensa, eu não sabia o que fazer com os pacientes, aí eu pegava os exames deles e ia para o consultório dela. E falava, doutora, o que eu faço aqui? Me ajuda nisso aqui. Como que é isso? Essa lesão aqui significa o quê? Isso impacta no quê? Né? Como que a gente poderia pensar em alguma atuação aqui? E ela pacientemente me ensinava, me explicava. Até que um dia ela me chamou para ficar exclusivamente do lado dela e ela fez uma alteração na configuração lá, solicitou uma alteração. Eu saí do lugar que eu ficava e fui trabalhar diretamente com ela. E ali, sim, foi muito aprendizado. E ela falava para mim, eu vou te formar como nenhuma outra faculdade formou, né? Que eu vou te ensinar isso, vamos estudar isso. E a gente estudava e debatia. Então, eu encontrei com uma pessoa que me abriu os olhos para o funcionamento cerebral de uma outra maneira e de como a gente pode intervir, né, de forma mais precisa, né, e sempre buscando por práticas baseadas em evidência, né, sempre olhando o que tem na literatura, o que está descrito, nunca fazer nada que não está escrito, que ninguém nunca testou antes, que não foi visto num ambiente controlado. Então, ela sempre me auxiliou, me abriu os olhos para isso.
e foi um dos grandes encontros da minha vida, e eu falo que hoje eu me tornei quem eu sou em função desse encontro, né? Que mudou a minha forma de ver, de pensar e de agir como profissional. Maravilha, quase chorei umas 3 vezes aqui durante a fala, mas que incrível. E, assim, pra gente já ir caminhando para uma última etapa desse primeiro episódio, continua aí com a gente, que tá muito bom. Como que é essa experiência dentro desse hospital? Porque a gente tá, no início aqui do nosso episódio, a gente falou que a gente ia falar de onde surgiu o Neurônios e por quê. Como essa experiência dentro desse hospital te levou a pensar, né, em criar um instituto focado nisso, em reabilitação? Como se deu esse processo, né? Então, a minha busca incessante pelo conhecimento e por tentar trazer o que tem de melhor para o paciente, né? Eu me sinto sempre muito responsável por quem bate na minha porta, né? Eu sempre falo que todo paciente que me procura, ele é meu desafio e ele é meu universo, né? Assim, ele se torna meu universo. E eu preciso conhecer muito desse paciente, me conectar com ele e ver tudo que eu posso fazer por ele. Então, junto com essa médica, nós começamos a pesquisar, a estudar sobre outras formas que pudessem melhorar ou impulsionar a reabilitação dos pacientes. Então, por exemplo, a gente tinha nesse hospital, ficávamos 3 meses com esses pacientes, era um tempo bom de reabilitação. Esse hospital sofreu uma alteração, eles fizeram uma UTI e aí a gente começou a atender pacientes agudos, em quadros agudos, acompanhava eles desde a UTI até ir para a estabilização, depois ia para um posto 1 e depois eles vinham para a reabilitação. Então, a gente passou a acompanhar todo o processo desse paciente, depois eles iam para o ambulatório. Então, a gente viu o paciente desde lá de cima até o final dele lá. Desde o cuidado emergencial ali até... Sim. A gente sabia tudo desse paciente, porque ficava tudo num sistema, todos os profissionais evoluíam ali, então a gente conseguia ter dados de todo esse aspecto do adoecimento do paciente. Só que aí, quando você reduz o tempo de tratar o paciente para 1 mês, né? Porque aumentou o hospital. Aí diminuiu o tempo de tratamento. Diminuiu o tempo, certo. Então, isso foi ficando complicado, porque em se tratando de lesões, 1 mês é muito pouco para você reabilitar. E aí nós começamos a buscar o que a gente poderia fazer para impulsionar ou para otimizar melhor os processos de reabilitação. E essa doutora, ela teve uma experiência na Alemanha, onde que ela ouviu falar de uma técnica, né, que chama estimulação cerebral não invasiva, né, técnicas de estimulação cerebral não invasivas. E ela chegou muito empolgada para fazer uma reunião com a gente e falar sobre isso, sobre o que ela viu, sobre a aplicabilidade dessa técnica e onde isso poderia encaixar no nosso cenário. E aí eu fiquei impressionado com aquilo e falei, isso pode ser tudo que a gente precisa. Então eu logo me interessei por aquele assunto e a gente foi estudar sobre isso e a gente começou a buscar por cursos de técnicas de estimulação cerebral não invasivas no Brasil e no mundo. E no Brasil, tinha uma formação que era muito fechada só para médico na USP, lá na Faculdade de Medicina da USP. Foi onde a gente começou, ela conseguiu que eu fizesse parte ali para ir fazer esses primeiros estudos e formações ali. Nós começamos a estudar essa técnica de estimulação cerebral ali e começamos com o desafio de implantar um laboratório de pesquisa em técnicas de estimulação cerebral não invasivas lá nesse hospital. E aí, como a gente sempre tinha um modelo de trabalho, né, baseado em evidência, o que ela nos fazia fazer? Todos os pacientes precisavam ser avaliados antes, durante o tratamento e depois. Então, a gente tinha os dados dos pacientes, de como eles chegavam, fazia a intervenção com a estimulação cerebral e qual era o resultado. E nós começamos a levar esses resultados
esses resultados para apresentar em jornadas científicas aqui do estado e em congressos interestaduais. E num desses congressos, onde a gente estava apresentando os nossos primeiros resultados, estimulando pacientes aqui, que os resultados eram muito expressivos, a gente estava em São Paulo apresentando esses resultados em forma de pôster lá no congresso. Nós recebemos um convite para ir fazer um curso de aperfeiçoamento, né, um curso rápido, no Spalding, o Spalding é o hospital, né, da Harvard Medical School, dentro do centro de pesquisa da Harvard na área de neuromodulação e reabilitação. Maravilha. E a gente foi, né, como equipe, nós fomos fazer esse curso lá. O contato com a Harvard, né, com esse hospital, com a grandeza de como se praticava a reabilitação naquele lugar, me inspirou muito, né, e eu voltei de lá desafiado a continuar estudando e pesquisando isso. Foi aí que eu tentei o mestrado na Faculdade de Medicina aqui, pesquisando a área, o efeito da estimulação magnética transcraniana para tratar a depressão, né? Pós-AVC. E aí fiz o mestrado dentro da Faculdade de Medicina, pesquisando por essas técnicas, mas aí me abriu o leque do universo, né? E eu quis entender e conhecer também como outros centros de reabilitação ao redor do mundo praticam reabilitação e praticavam também essa técnica. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Malásia, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, para a Espanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, né, para estudar essa técnica, né, e fazer esse contato, né, com esses laboratórios de pesquisa, buscando por ferramentas e maneiras que a gente pudesse otimizar o nosso trabalho aqui. E numa dessas pesquisas, eu estava voltando de uma das pesquisas, nossas visitas técnicas, voltando de uma delas, eu quis, por que não? Eu pensei, né? Uma ideia surgiu e eu pensei, por que não criar um instituto ou criar um trabalho onde eu pudesse conectar o Brasil com esses grandes centros de pesquisa, com pesquisadores renomados, para dizer para nós aquilo que o que tem de mais novo e moderno, né? Da neurociência aplicada à reabilitação ou ao comportamento, e a gente conseguir trazer isso e traduzir isso em formato de cursos, de congressos e diálogo com o mundo em si. Então, essa experiência me inspirou a criar o Neurônios, que tem sido isso. Né? O Neurônios nasce de uma longa trajetória de experiência, buscando pelo melhor, fazendo contatos com grandes centros de pesquisa ao redor do mundo, né? Aplicando essas tecnologias e tendo respostas dos nossos pacientes aqui. Né? Ao longo desses últimos 5 anos, eu levei resultados dos nossos trabalhos aqui em 4 conferências mundiais, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, né, no Japão, tivemos trabalho aprovado até no Japão, para mostrar o que a gente tem feito aqui. Então, o Neurônios ele surge dessa experiência e, ao longo desses anos que o Neurônios existe, nós já fizemos simpósios internacionais, congressos internacionais, cursos de formação de várias áreas de estimulação cerebral e de reabilitação, né? Nosso último evento teve 24 palestrantes internacionais e 11 países envolvidos. Então, eu tenho me esforçado para cumprir esse objetivo, que é conectar o Brasil, através do Neurônios, a esse hub de conhecimentos que existe em neurociência no mundo, né? Com um único objetivo, buscar aquilo que há de melhor para produzir melhora da qualidade de vida para os nossos pacientes. Maravilha, é isso, né? O Neurônios, a gente busca ser essa ponte, né? Então, para fechar, né, para concluir esse papo que está muito bom e, de fato, quando você falou que a gente conseguiria ficar 3 dias conversando, não era brincadeira, mas, assim, você tem alguma consideração final? Eu até anotei aqui como uma pergunta, mas que talvez você quiser dar alguma dica, por exemplo, para profissionais, não só psicólogos, né? Eu trago para a psicologia, que é a sua área de formação, mas eu falo que na psicologia, muitas vezes na faculdade também, a área de neuropsicologia, ela é bem mais rasa e bem distante da prática clínica, digamos assim.
que dica você daria para um profissional que quer se debruçar mais ou que para manter esse profissional inspirado? Se puder fazer uma consideração final que de alguma forma inspire aí os nossos ouvintes a, a buscarem também, né, essa qualidade de vida do paciente acima, né, do método ABC ou acima de qualquer limitador de conhecimento, digamos assim. O que você poderia dizer para os nossos ouvintes? Cuidado com métodos, né? Métodos, eles funcionam e funcionam para quem, como eu disse, né? E eu acho que uma reflexão que a gente precisa fazer aqui é quando alguém te procura, ele acha que você sabe, né? E aí você tem que avaliar o que você sabe ou o quanto você sabe. E aí eu acho que uma coisa que é legal, né? Que eu acho que a neurociência é tão rica, né? Que é essa casa mesmo, é a gente traduzir isso para todas as áreas da formação, né? Por exemplo, o professor ensina, mas ele não sabe como o cérebro aprende. Quando uma criança tem dificuldade de aprendizado, o professor não sabe o que fazer com ele. Se ele soubesse os processos de aprendizagem e, por exemplo, como a afetividade pode ser um catalisador, um potencializador da aprendizagem e despertar afetividade, sentimentos e emoções ajuda a guardar memórias, é um trunfo na mão de um professor. Então, você entender o funcionamento cerebral pode te tornar um empresário melhor, um professor melhor, um profissional melhor, né? Por exemplo, hoje a gente tem os nossos colegas médicos que mais estão assim, né? Praticam assim. A gente chega lá, a medicina é muito, muito praticada apenas por sintomas, e em 5 minutos você já prescreve uma coisa e você nem sabe o que é aquilo. Muitas vezes nem pede o exame, né? Só no exame. O sintoma é esse, toma isso. Então, assim, se você quer fazer diferença como profissional, se interesse pelo paciente. Pelo que faz o paciente ser singular e subjetivo. Sintomas são parecidos, mas a origem e causa são muito diferentes. Então, o que faz a gente se conectar com o outro, primeiro é ser o compromisso, né? Eu acho que é uma linha que a gente precisa pensar. Eu posso atender 5 em 1 hora e fazer dinheiro, mas eu posso mudar a vida de 1 ou de 2 em um momento e posso, esses 5 que eu ganhei dinheiro com eles só numa consulta, sair falando mal de mim. E o outro voltar para a gente e dizer, você mudou a minha vida. Isso faz diferença. Então, vai do como você quer ser profissional, que tipo de profissional você quer ser, né? Então, cuidado com métodos e procure saber sobre neurociência. Eu acho que ela pode enriquecer muito a sua prática profissional. Maravilha. Então, hoje a gente falou aqui, né? A gente se apresentou, esse foi o nosso primeiro episódio do Hub Neurônios, né, que pretende, né, e vai ser essa ponte de conhecimento, né, entre o que há de melhor no mundo em neurociência, em reabilitação, em saúde mental, em vários aspectos do funcionamento do cérebro e do comportamento, né? A gente já está conversando aí com alguns possíveis convidados que vão nos acompanhar em próximos episódios também. Então, a gente quer, de fato, ser essa ponte, né? Ser esse hub, né? Não só no nome do podcast, mas como instituição mesmo. Na verdade, a gente quer mostrar para vocês o quanto esse hub já funciona. Com certeza. Quando eu falo do hub, é mais o hub podcast, né? O hub Neurônios aqui, que vai ser esse canal. Acho que é uma forma da gente divulgar também, eu acredito, né? Uma coisa que o professor Hercílio sempre fala nas aulas é que a ciência ela só faz sentido quando ela é divulgada e quando ela se torna um bem que chega à grande massa, né? À grande população e traz um benefício para a sociedade, mesmo porque muitas das nossas pesquisas, né, não só no Brasil, mas no mundo, as pesquisas científicas elas são financiadas com recursos públicos e só faz sentido se essas pesquisas se tornarem produtos e serviços, né, que viram bens que a população que financiou isso possa usufruir também. Então a gente deve trazer mais assuntos sobre tecnologias, sobre técnicas, né,
sobre o que há de mais inovador, né, dentro das neurociências, falar também um pouco, né, dos nossos cursos que a gente está preparando, uma plataforma que em breve vai estar à disposição aí para você manter essa busca, né, por conhecimento a respeito do funcionamento cerebral, né, e sempre de forma ética, de forma transparente, com rigor científico, né, uma coisa que o professor também sempre fala e que ele trouxe aqui hoje, né, e ele falou que nenhuma área do conhecimento sozinha consegue dar conta, consegue compreender e destrinchar todo o comportamento humano e todo o aspecto do funcionamento cerebral sozinha, né? Então a gente vai trazer colegas de outras áreas do conhecimento que estão, né, tanto em contexto de pesquisa quanto na prática clínica, como isso tem sido praticado, né, no Brasil, no mundo, e a gente espera ter você em futuros episódios, né, até já para fazer um teaser, né, até para você saber o que vem nos próximos episódios. No próximo episódio, o episódio número 2, a gente vai falar sobre o início de tudo isso, de saúde mental. Onde que inicia a saúde mental? Quando que a gente consegue cultivar uma boa saúde mental? E no próximo episódio a gente vai trazer um pouco mais desses conceitos. Vou estar aqui novamente com o professor Hercílio, né? E agora nós dois estaremos sempre aqui, né? Se Deus quiser. E, professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa que foi tão boa, sempre enriquecedora, e até o próximo episódio. Eu que agradeço, vejo vocês no próximo episódio.